Vanguarda Comunidade. Olá, seja bem-vindo você ao nosso Vanguarda Comunidade, sempre com notícias, com entrevistas importantes para a sua qualidade de vida. Chegou o momento de falarmos sobre visão empreendedora de um jeito direto, objetivo e agradável, viu? Vou dizer por que agradável. Tudo isso está reunido aqui, ó, nesse livro Aprenda a Empreender. O livro tem 3 autores, tá ali, ó, Cláudio D'Artagnan Barros, Marco Antônio Oliveira e o Pedro Gravunder. Gravunder, tá certo? Gravunder. Eu estou aqui com um dos autores do livro, o Cláudio D'Artagnan, meu companheiro de caminhada aqui no Vanguarda Comunidade, algumas vezes já esteve conosco, nos trazendo sempre, Cláudio, contando com a tua experiência de consultoria, de aulas, para que você traga para nós toda a experiência que já amealhou ao longo de algumas décadas de trabalho corporativo e tudo que aprendeu, né? Esse livro Aprenda a Empreender Antes que o Mercado Exija, vou mostrar de novo a capa, porque ele precisa ficar na tua memória. Ao ler o livro, Cláudio, eu tive uma alegria muito grande. Esse tema, ele nem sempre é suave para se tratar. Às vezes ele tem alguns elementos teóricos que podem tornar a abordagem um pouco enfadonha. É um pouco técnica, um pouco didática demais, então a pessoa precisa ter um tempo para aprender. Ao ler esse livro, eu tive uma imensa felicidade de perceber que vocês conseguiram sair desse padrão. O livro está absolutamente imperdível. Consulte, leia, aprenda a empreender antes que o mercado exija, porque eu aprendi. Li e aprendi, muito fácil a leitura, muito objetiva, até porque vocês começam o livro com ele em cima de uma base com 4 pilares. 4 fundamentos para uma visão empreendedora amadurecida. Quais são eles? Olha, Abranches, esse livro, na verdade, nós resgatamos um pouco de história primeiro, né? Sim, eu vi lá, vocês foram 10 mil anos atrás. 10 mil anos atrás, Império Romano, porque muita gente acha que empreendedorismo é algo novo, e não é, isso é muito antigo, né? Então nós fomos buscar isso, né? Um dos nossos colegas aí, coautores, que é um pesquisador nato, que é o Pedro Gravunder, foi buscar exatamente de onde isso veio. Porque é importante quem entrar nesta ação empreendedora saber de onde veio, para onde vai, quem que inventou, essas coisas. Eu sempre fui muito rigoroso comigo mesmo com relação a isso, né? Eu não entro em empreitada nenhuma sem entender o que está acontecendo ao seu redor. Sem buscar as origens. Buscar as origens, e o Pedro os conceitos. Foi lá dentro das cavernas, né? O Pedro foi lá nas cavernas. Foi buscar, puxa vida, nós tivemos que contê-lo até, porque senão ele ia até lá no Homem de Neandertal, né? Mas... tem as passagens são interessantes aí, quer dizer, a gente começa falando do imperador romano que era anti-empreendedor, não é? Calígula, Nero, aí são os malucos. Os malucos, né? São os ditadores lá, né? Mas depois o Diocleciano, que foi contra o empreendedorismo, e aliás ele fez isso até por uma ação muito gestora, né? De que o império estava precisando arrecadar, não é? Aliás, continua até hoje, não é? Precisando arrecadar impostos e se deixasse que cada um fizesse o que quisesse, eles não teriam controle. Então, ele baixou uma lei dizendo que teria que haver hereditariedade profissional. Os filhos fazerem exatamente o que os pais faziam. Não é? Ferreiros tinham que ser filhos de ferreiros, filhos de agricultores, enfim. Isso lá nos primeiros séculos, já depois da era cristã. Isso 300 anos depois de Cristo. E com isso ele conseguiu o controle, não é? Conseguiu o controle inclusive da arrecadação, não é? As famílias trabalhavam no mesmo produto. Bom, isso foi temporário, evidentemente depois isso aí terminou e graças a Deus terminou, né? Porque aí explodiu. E aí isso vem na história, né? Para a gente poder chegar nesses 4 elementos, isso vem na história. Depois tivemos aí um ponto de inflexão muito interessante que foi na década de... Foi por volta de 2007, 2008, quando teve aquela crise do subprime, né, de Wall Street, que teve os escritórios, não tinha mais ninguém dentro dos escritórios em Nova York, em Manhattan, porque parou tudo, né? Porque aquelas áreas financeiras quebraram todas e essas pessoas viraram empreendedores, não é? Porque não tinham o que fazer. Então ali é um ponto de inflexão interessante, assim, de pulos de história que nós estamos dando. E aí nós entramos aí nesses 4 pontos, Abranches, que todo empreendedor que estiver nos escutando, todo aquele que ou já estiver com um negócio em fase de gestão, em fase de mercado, ou estiver planejando a entrada no mercado,
pense muito bem nesses 4 elementos. Um primeiro elemento, né, eu não estou colocando nem em sequência, não estou colocando nem por ordem de importância, mas um deles que é muito importante chama-se risco. O elemento risco, ele tem que fazer parte do seu status quo como empreendedor. Você precisa saber administrar isso. Você tem que saber que você vai conviver em algum momento da sua ação empreendedora, você vai conviver com risco. Muitas vezes essa percepção é que faz muitas pessoas recolherem. Muitos recolherem e descobrem que não tem a mínima aptidão por isso. Tá? Ele não tem uma parte do perfil. Então, risco. Então, ele sabe, ele não pode ser muito conservador. Ele tem que arriscar, porque o mercado é muito cruel, não é? Ele cria essas condições e as pessoas ficam em risco constantemente, né? Até que entra numa certa estabilidade, mas como as coisas mudam, que aliás é o segundo elemento, que é mudança, né? As coisas mudam, esse risco aumenta, né? E isso não é coisa recente, né? Risco já foi falado por um autor franco-irlandês chamado Richard Cantillon, que esse cara disse, olha, só dá para ser empreendedor se você tiver competência em gerir riscos. Isso já falado em 1600 e pouco, né? Depois vem o outro da mudança. A mudança é a única certeza que nós temos. Ou seja, se você criou alguma coisa hoje, está funcionando bem, se prepare porque amanhã vai mudar. Porque o que muda não é o seu produto e a sua ação, o que muda é o contexto onde ele está, que é o mercado. O sistema muda, o cenário muda. Então, qualquer produto, e eu classifico o produto como bem ou serviço, né? Então, o produto fica uma palavra mais abrangente, seja um empreendimento na área de serviços comerciais ou não comerciais, ou de prestação de consultoria, ou qualquer tipo de trabalho que você venha ter, ou manufatura de produtos tangíveis, você vai passar por processo de mudança e tem que estar se reinventando constantemente, não é? Também tem um outro autor muito interessante, já nos anos 1700, chamado Jean-Baptiste Say, é um francês. Aliás, tem uma lei muito interessante, que é a Lei Say, que é a lei de oferta e procura. Você cita isso no livro. Isso é citado no livro. E este cara diz o seguinte, se você não estiver atento às mudanças que vão ocorrer, você vai ficar para trás. Olha, vamos fazer o seguinte, eu estou gostando demais desse assunto, você falou de 2 pontos, 2 grandes premissas para se ter uma visão empreendedora, tá ligado? Estamos aqui falando a respeito dos pressupostos fundamentais de uma visão empreendedora que realmente pode transformar nossa vida. Pensa nisso, você está meio desconfortável no trabalho, não quer mais aquela rotina diária, quem sabe está nascendo, brotando dentro de você uma perspectiva nova, um olhar novo, porque é preciso mudar o sentir, é preciso mudar a reflexão. Estou aqui com Cláudio D'Artagnan, um dos autores desse livro aqui, eu volto a mostrar, ó, Aprenda a Empreender Antes que o Mercado Exija. O mercado já está exigindo. Tem muita gente que já embarcou nessa e está acompanhando aqui o Vanguarda da Comunidade porque já está feliz da vida porque percebeu que tomou o caminho certo. Que bom. Né? Que bom. Então você fala que é preciso encontrar novas formas de sentir, de pensar, de encarar os fatos, refletindo profundamente sobre si mesmos. E os outros 2 aspectos que você gostaria de citar, que são os pilares fundamentais dessa nova visão? Então, Abranches, vamos chamar de terceiro elemento, né? Que está no ar hoje, chama-se inovação. Se o empreendedor não tiver uma cabeça inovadora, não é? Pensando sempre, fazendo uma análise crítica sobre si próprio, não é? Será que eu consegui chegar no estado da arte, daquilo que eu estou fazendo? Originalidade, tudo, criatividade, oferecendo um produto diferenciado. Inventiva, não é? Quer dizer, pensando, olhando o contexto que está mudando, não é? Aliás, o cenário mudando, analisando o contexto onde ele está e imaginando, o que de novo que o mercado precisa, não é? E aí nós entramos com inovação. Bom, a inovação, ela tem uma característica, aliás, chamando um outro autor interessante, aliás, conhecidíssimo nesse segmento, que o nome dele, muito conhecido, chama-se Joseph Schumpeter. Quando você fala em Schumpeter, você está falando em empreendedorismo. Não é? O Schumpeter, eu estou falando dos anos, já no início do século passado, de alguém que colocou no mercado uma expressão que deixou todo mundo chocado, chamado inovação destrutiva.
ou destruição inovadora, que hoje nós arrumamos uma palavra bonita para ela, chama-se disrupção. O que é isso? É você criar uma ideia sobre algo que destrói a anterior. Ou seja, altamente inovador, mas que tira do mercado o anterior. É diferente, Abranches, da ideia incremental. Significa o quê? Alguma coisa que já existe que você vai melhorando. Isso é muito positivo. Isso é uma inovação interessante. Aqui Schumpeter citou, não. Você elimina a anterior. A anterior não vai existir mais. Eu me recordo que há bem pouco tempo uma grande multinacional de máquinas fotográficas anunciou o fim da produção de uma máquina analógica que produzia porque alguns saudosistas ainda gostavam de comprar. Sim, isso ainda. Esse mercado vai existir. Mas acabou. Não está mais produzindo. Acaba o conceito. Por quê? Acabou o conceito e tem algo novo muito mais forte. Os celulares têm poder de registro fotográfico muito maior do que boas câmeras além de um câmera, passado com recente. Outras coisas. Pega exemplos, né? Você imagina se alguém lhe convidar hoje para abrir uma loja de locadora de DVD. Provavelmente ninguém vai querer ser sócio do cara. Não. Por quê? Porque o Netflix acabou com aquele conceito de venda física. Você pega os casos emblemáticos aí do Airbnb, né? Quer dizer, hotelaria não tem mais prédio, um hotel, hospedagem já é um outro conceito. Uma outra questão também que é interessante, que algumas cidades, não sei se na cidade sua, você ainda consegue ver bancas de revistas ou de jornais. Muitas delas estão fechando. O ideal é que tenha lá a banca do seu bairro, tudo, mas muitas estão fechando. Porque as pessoas estão migrando exatamente para a internet. Ou então, criando numa banca de jornais e revista, um outro modelo de negócio, né, de uma banca que não tem só jornal e revista, e tem café, e tem ponto de encontro. Ou seja, estamos aqui falando de inovação destrutiva. Schumpeter, que hoje nós chamamos de disrupção. E aí vem um quarto elemento, que é fundamental, de um grande, sempre foi falado por um grande autor, chamado Peter Drucker. Né? Já estamos aí entrando neste século. Né? Drucker, que foi o criador de uma expressão chamada o conhecimento é o ouro moderno. Então, qualquer empreendedor, para que tenha sustentabilidade do negócio do qual ele está empreendendo, ele precisa mergulhar fundamento em termos de conhecimento. E o conhecimento, Abranches, tem uma característica. Não é mais aquele antigo que o conhecimento era focado e totalmente, até cito no livro, como viseira. Não é? Eu conheço tudo do empreendimento que eu estou gerindo. Não. Hoje eu tenho que conhecer muito do empreendimento que eu estou gerindo e tenho que conhecer o periférico. Eu tenho que conhecer o holístico. Eu tenho que conhecer o que está em volta dele. Vocês falam aqui de reaprender a aprender, ou seja, eu tenho que aprender de um jeito inovador e diferente. Totalmente inovador. Eu tenho que buscar fontes, canais de conhecimento. E muita gente acha que, não, para eu poder ter conhecimento eu tenho que ir para a universidade, eu tenho que... Não, a faculdade, as escolas, os bancos escolares é um dos canais. Agora, nós temos vários outros canais de aprendizado, né? Porque busca de conhecimento, né? Leitura, por exemplo, o hábito de leitura, não é? De leitura. Tem um outro para mim que é fundamental, Abranches, que é a capacidade de ouvir. A escutativa é um dos grandes canais de conhecimento que eu conheço. Por quê? É a capacidade de você absorver conhecimento dos outros. As pessoas falam muito, escutam pouco. O educador Paulo Freire fazia isso. Exatamente. Ele pegava, inclusive, aqueles que não concordavam com os pontos de vista dele, que chamava para um canto e falava assim, fala para mim como é que você estruturou seu pensamento, porque se você pensa melhor do que eu vou largar minha ideia, tua está melhor. Eu mudo, não é? Essa flexibilidade é legal. Né? E outra, aprender a maêutica, né? Ou seja, eu preciso fazer com que eu preciso fazer perguntas corretas para que faça com que o outro busque, no fundo, busque os conhecimentos para que passe para mim. Eu estou encerrando esse segundo bloco aqui, mas antes eu quero falar, vocês consideram esses 4 pontos inegociáveis? Totalmente não estão negociáveis esses 4 pontos, porque... Se quiser continuar na leitura do livro, tem que assimilar que esses são os fundamentos. Esses são os fundamentos e nós não buscamos isso só em literatura, isso por experiência vivencial. Sem esses 4 pontos, não comece uma ação empreendedora, você vai ter dificuldades. Estamos aqui conversando a respeito de empreendedorismo, eu e o Cláudio D'Artagnan, com quem venho aprendendo ao longo desses últimos anos. Cláudio, e o tal do emprego, hein?
Muita gente Puxa batalha vida. pelo emprego, É. altos níveis de desemprego no Brasil, 12 milhões e tanto, 13 milhões de desempregados, parece que essa coisa não muda. E se mudar a percepção do desempregado para que ele se torne uma pessoa empregável? É a síndrome da carteira assinada, né? A gente percebe isso, eu tenho ido a muitas universidades, escolas, conversando com jovens, né? E você percebe Você que... dá aula em faculdade, né? Eu sou professor universitário, mas eu tenho feito isso em outras escolas que me convidam, né? Eu vou dar uma palavra, né, para os jovens que estão indo para o mercado de trabalho e eu digo para eles, olha, o que vocês estão pretendendo? Bom, eu estou querendo ver se eu arranjo uma empresa para assinar a minha carteira para poder ser empregado. Nossa. E ele fica muito decepcionado quando eu digo, olha, é bom você não pensar nisso não, porque isso está acabando. Porque está acabando por vários motivos, Abranches. Um deles é em função das próprias empresas, as organizações, indústrias, elas não estão resistindo mais ter uma relação de negócio com os seus empregados do jeito que está. Alta carga de tributos. Nós temos né? uma legislação trabalhista que é uma colcha de retalhos ao longo desses 50 anos ou mais. Ou seja, está mais não é? difícil contratar do que demitir. Muito mais difícil contratar, mais difícil de manter e muito mais difícil de demitir, não é? E aí, o que acontece? O próprio, mesmo com a nova revisão da lei trabalhista, que ajudou em algumas coisas, terceirização e etc., mas não resolveu o problema ainda. O empregador não aguenta mais essa carga, não é, que ele tem sobre os seus empregados. Aí o próprio mercado começa a achar soluções. Você tem uma ideia? Eu fiz consultoria numa empresa que tinha 200 e poucos funcionários. Aí eu entrei na parte estrutural da empresa, ele não tinha nenhum funcionário, eram todos pessoas jurídicas. 200 e tantas PJs trabalhando para aquela empresa, emitindo nota fiscal. Eles estão descobrindo, tem empresa que está trabalhando só com estagiário. Então, eles estão descobrindo coisas que não são nem muito legais, mas que são saídas. Então, qualquer um que esteja... Hoje, eu falo para o jovem o seguinte, antes de você pensar numa carteira assinada numa fábrica, pense primeiro, tente descobrir qual é o seu talento. Aquilo que você faz bem, que gosta de fazer. A visão empreendedora. E aí, venda, produza esse talento, coloque esse talento no mercado e venda isso. E venda por um preço justo. Você vai sobreviver vendendo o seu talento. Imagine o que você gosta e sabe fazer. Aprenda com os outros, observe as pessoas. É que a pessoa tem medo dessa liberdade responsável, eu muito diria. medo de fazer isso, né? E alguém diz assim, poxa, mas eu sou empregado hoje numa empresa. Você acha que eu devo pedir demissão e tentar sair no mercado? Lógico que não. Não é? Você mantenha aonde você está até aonde você resistir. Agora, para de cumprir o expediente de 8 às 5 e ficar assistindo novela ou então sem fazer nada até às 11 horas para ir dormir. Quer dizer, você precisa, de alguma maneira, utilizar esse tempo para ir pensando o que o mercado está precisando e do que ele está precisando, o que você tem talento que pode oferecer. Uma hora o plano B vira plano A rapidinho, Plano por A causa muito do talento rápido. da pessoa. Né? Eu tenho a convicção, os três autores têm essa convicção, nós pesquisamos sobre isso, a convicção que num prazo, eu diria, de futuro muito próximo, Está muito claro no esta livro isso. relação de trabalho vai acabar, vai mudar completamente. Existe um perfil ideal do empreendedor? Olha, isso é uma discussão muito grande, né? Existem testes de perfil que as pessoas às vezes acreditam nele, e eu queria dar um alerta sobre isso. As pessoas vão lá, vou fazer um teste. Faz um teste de perfil e diz assim, você tem um grande perfil para empreendedor. E ele se lança. E muitas vezes não dá resultado. Cuidado, porque o perfil de empreendedor está dentro de você e você tem que descobrir baseado nessas 4 premissas. Você é uma pessoa que gosta do algo novo, sai da zona de conforto com certa facilidade, que é inovação. Parâmetros para essa percepção. Parâmetros. Então. Você é uma pessoa que está sempre buscando conhecimento, você é uma pessoa que gere bem as mudanças, você é uma pessoa que corre risco. Se você tiver isso, não precisa fazer teste nenhum. Você sabe que você tem esse perfil. O livro trata ainda de 10 passos, muito interessantes daqui. 10 passos do empreendedor. Não vamos ter tempo hábil para falar desses passos todos. Eu vou destacar alguns aqui. De uma certa maneira, já abordamos assumir uma atitude empreendedora. Sair da zona de conforto, levantar da cadeira, tomar uma decisão e seguir adiante. Pode ser esse o caminho da sua vitória. E antes de largar o que te paga as contas, faça uma ponte.
durante o trânsito mesmo. Fortalece a outra asa e a galinha dos ovos de ouro vai mudar de lugar. Quando mudar de lugar, você está mais tranquilo para poder assumir. Formular a ideia núcleo do empreendimento. Aí é ver o que eu vou fazer. Qual é o que o mercado está precisando e o que eu tenho que disponibilizar para o mercado. Observar o que acontece no ambiente. Lógico, aí é uma coisa que eu chamo de olhar o cenário e olhar o contexto. Ou seja, em que contexto você está e o que o cenário está precisando. Escolher a necessidade a atender. Exatamente. Escolher, você vai no foco, não perde tempo. Lógico, eu quero saber o que o cliente está precisando para poder focar naquilo que ele precisa. Transformar a ideia núcleo num produto. Aí sim, aí isso vai ser transformado ou num serviço, na disponibilização de um serviço, ou seja, comercial ou não, ou num produto manufaturado. E nessa hora, Abrantes, precisa tomar um certo cuidado, porque se for manufaturado, você tem uma relação de investimento muito maior. E aí você precisa saber se você vai ter investidor, se você vai ter sócio. Aí entra num outro campo que dá outro livro, né? Que é a relação societária. Aí a necessidade de fazer uma consultoria bem segura. É. Elaborar um plano de negócio. Fundamental. Aliás, eu diria que quase que 90% das quebras das ações empreendedoras na sua fase inicial é porque as pessoas não fazem os planos de negócio. Nem sabe o que é um plano de Tem a negócio mínima muitas ideia, vezes, né? tá? E buscar os recursos necessários, testar o negócio antes de assumi-lo em definitivo. Isso chama-se tryout, ou seja, antes de colocar no mercado, vamos ensaiar, vamos perguntar, pega os amigos e diz assim, olha, usa isso aqui, me diga o que você achou, coloque no mercado de alguma forma, para que você tenha mais ou menos um ensaio de como as coisas estão indo. Inicie. E a hora que você viu que o mercado reagiu positivamente, você se transformou de um empreendedor num empresário. E essa é a distinção entre esses dois conceitos. Por isso que eu falei, esse livro aqui, Aprenda a Empreender, fundamental para a leitura para você que está de olho no futuro, que está cada vez chegando mais rápido no presente. Está aqui, para que você possa, quem sabe, antes que o mercado exija, se transformar num empreendedor de sucesso. Esse é o nosso desejo. Cláudio D'Artagnan, obrigado mais uma vez pela sua vinda. Sensacional o livro, gostei demais. Estou aprendendo muito com ele e em breve volto a falar contigo para você me orientar a respeito dessas referências. Eu também tenho que ter essa visão empreendedora, rapaz. A coisa está acontecendo. Hoje vimos que está chegando a hora, das pessoas cuidarem do próprio destino profissional. Isso gera um misto de responsabilidade com essa maravilhosa sensação de liberdade, mesmo considerando os inúmeros riscos que a arte de gerir a si mesmo traz. Aproveite, hein? Quem sabe essa é a solução para tanto desemprego por aí. Descubra seus talentos, melhore-os e conquiste o seu equilíbrio pessoal e financeiro. Um abraço e até o próximo Vanguarda Comunidade.